Nós temos que encontrar o nosso próprio caminho para nós termos aliados, parceiros. E desculpa, o mundo lá fora não é esse mundo que estão vendendo para os jovens aí há algumas décadas. Não é bonzinho. Lá fora é só a força. Dentro da fala do Putin, hoje, uma das questões citadas pelo Putin foi a questão, e eu já tinha antecipado isso, exatamente a questão da fala do Zelensky ontem sobre a questão de retomada do programa nuclear ucraniano. E o Putin sabe que eles teriam condições de fazer isso num curto prazo. Imagina o Putin já prevendo a invasão do seu território, com o exército ucraniano sendo treinado pela OTAN, que tem a Rússia como inimigo, agora transferindo a tecnologia nuclear compartilhada no passado com a Rússia. O que você acha que ele ia fazer? A pergunta que ninguém fez hoje é por que que o líder do governo ucraniano, lá, o presidente Zelensky, apertou o botão do suicídio quando fez essa fala ontem. Era inevitável a reação. Quem quer essa reação do Putin? Quem está provocando essa reação do Putin? Era inevitável. Você tem um cara aqui amolando a faca do outro lado da rua, todo dia dizendo que a hora que ele tiver oportunidade ele vai cruzar contigo. Você vai esperar mais o quê? Que ele compre uma faca maior? Entendeu? Ou que ele compre uma... Esse era o caminho, é óbvio, era natural, diante da fala do Zelensky ontem, por isso que nós fechamos essa questão ontem. Eu disse, agora a coisa mudou de jogo. Deixa eu ver se eu tenho essa matéria aqui. Nós trouxemos isso ontem. Eu disse, esse foi o ponto final aqui, nós conversamos. Aliás, está até no nosso recorte lá do Curtas do Padre. Tem até uma questão, deixa eu colocar também uma matéria que faltou aqui eu colocar, porque essa é uma matéria técnica que nós vamos passar para ela. Fiz análise aqui, mas nós temos outras. Deixa eu só ver aqui. Aqui, basicamente, já está contemplado aqui, a gente já falou. Deixa eu ver o que mais aqui, ó. Putin ordena envio de missão de paz à região de Luhansk e Donetsk. Aqui, como a gente já informou, essa sala foi utilizada agora para essa assinatura, né, do reconhecimento, e imediatamente foi autorizado também o envio de tropas russas para a ocupação. Isso é a invasão da fronteira, tá, pessoal? Passa a linha. Entendeu? Aquilo que todo mundo vai ter invasão, não vai ter invasão, esquece. Só que agora, como as regiões estão consideradas autoproclamadas repúblicas, e são eles que estão convidando a Rússia para ir para lá, a Rússia, não, na visão russa, quando for contar na história daqui a 100 anos, a Rússia não invadiu a Ucrânia. A Rússia está sendo convidada pelas duas repúblicas. Vamos colocar aqui o mapa para você entender melhor. Espera aí. Aqui, ó. Aqui está a Rússia em bege. Ficou muito ruim esse mapa. Deixa eu pegar outro aqui. Aqui eu acho que vai ficar mais fácil. Vamos lá? Vamos lá. Vai ficar mais fácil aqui. Então, desse lado aqui você tem a Rússia. A região em questão é essa região rosa aqui. A Rússia agora está sendo convidada pela região rosa aqui, que é a nova região autoproclamada, são duas repúblicas, inclusive, sob comando de militares que foram apoiados desde 2014 pela Rússia, que tem uma massa de população russa, que está convidando a Rússia para estabelecer uma missão de paz, para que as tropas ucranianas não avancem para retomar a região. Então, tecnicamente, a gente tem que entender que tem a história sendo contada, né? E tem você tomar subsídios para que isso não se volte com quem deu a ordem. Então, nesse momento, as tropas entram em Donetsk e Donbass, ali na região, né? Agora não vai falar mais Donbass, você vai falar Donetsk e Luhansk, porque são duas repúblicas para os russos. Agora, a convite da Rússia. Então, não dá para chamar de invasão, porque houve o convite, o Ocidente vai dizer que as terras foram invadidas. Tecnicamente, o Putin deixou um respaldo jurídico-administrativo para a questão. Né? Vamos voltar aqui para
para o mapa. Então, em pronunciamento há cerca de 1 hora transmitido nacionalmente, o presidente Putin Vladimir reconheceu a independência, né, das autoproclamadas repúblicas de Lugansk e Donetsk. Donetsk ou Lugansk, né, depende de como você fala, no leste da Ucrânia, onde separatistas pró-Moscou controlavam boa parte do território. Detalhe, o Putin reconheceu e automaticamente os líderes são aqueles, vamos dizer, militares autoproclamados também. Virou todo mundo general agora lá, né? A Rússia instruiu as Forças Armadas russas a garantir a paz nas regiões controladas pelos separatistas. Não foram divulgados detalhes sobre como ocorrerá essa operação. Pode esperar aí que a coluna de tanques... Eu disse, lembra, que tem uma janela para que essa invasão ocorra. A janela tem que ser bem antes do degelo. Porque agora com o verão, que começa, acho que em abril, na Europa, março, abril, ou você faz agora e organiza, senão os tanques não passam. Nós dissemos aqui, ou isso tem que ocorrer até o dia 28. Né? Já ocorreu logo agora, 21. A decisão de reconhecer as duas repúblicas separatistas foi anunciada por Putin em discurso marcado por referências históricas e ataques ao governo ucraniano. Né? Eu vou dizer uma coisa, o discurso do Putin para o pessoal ouvir. A gente sabe ali que tem uma inversão, ele respaldou ali, né, a questão. Eu vou dizer um pouco mais. Essa invasão ela vai avançar um pouquinho mais, porque existem duas questões aqui que interessam para o Putin. Tá? Logo mais na fronteira, você tem questões, inclusive, agrícolas, mas aqui dentro, mais internamente, avançando em torno de 20%, 25% do território, você tem as plantas industriais que interessam também para a Rússia. A ideia é deixar praticamente a Ucrânia com a área que tem bastante população, mas com pouca produção industrial. Então vai avançar bastante aqui para dentro do território. Vamos lá. O decreto de reconhecimento e de estabelecimento da cooperação com as duas regiões, firmados por Putin após o discurso, atende a um pedido de lideranças separatistas. É o convite. Tá? Respaldado pela Duma. Acho que nós falamos a semana passada toda como ia ocorrer, né? A Câmara Baixa do Parlamento Russo, que apontam violações de acordos internacionais e afirmam que a população da área é alvo de ataques de forças ucranianas. Kiev, porém, nega as acusações. Olha, a dúvida agora é que interessa para o Ocidente para reforçar, reforçar, tá? O uso de força excessiva pela Rússia na Ucrânia. Não é difícil, pode parecer até uma armadilha que a Rússia avance, inclusive, sobre a capital para derrubar o governo. Não é impossível. É melhor para o Ocidente que isso aconteça do que para a própria Rússia. Para a Rússia interessa fazer isso para derrubar o regime que ela acredita que é ilegítimo. Para o russo, para o governo russo, para o Putin, o governo que hoje é a Ucrânia, na verdade, é um governo que está lá a serviço de traidores da própria nação ucraniana. Imagina o seguinte, no Brasil, estou tentando fazer um paralelo aqui, pessoal. Imagina que no Brasil, nós temos o povo brasileiro, junto com o presidente da República, nós estamos lutando por liberdade, nós queremos autodefesa, mas quem manda no Brasil, na verdade, e no Brasil é assim, quem manda no Brasil hoje são interesses globais. Porque não adianta, o povo vai inteiro para a rua, milhões vão às ruas. Olha o que eu estou falando aqui. Milhões vão às ruas e pedem liberdade, autodefesa, reforma da Previdência, um Estado mais austero, que se respeitem as leis, que se respeite a liberdade de expressão. No outro dia, vai 12 garotas, dançam na frente, cabelo azul, sovaco peludo, dança na frente do Supremo, eles relativizam a questão do aborto. Não se ouve milhões e se ouve uma minoria organizada, às vezes até paga, ou às vezes só alienada. O entendimento do Putin sobre Kiev é isso. Na verdade, a luta que está lá em Kiev é uma luta ilegítima, fomentada pelo Ocidente. Na visão do russo, é isso.
Aí eu faço um paralelo com você no Brasil. Como é que você acha que o Brasil está funcionando? Não dá a impressão de que o Brasil precisa importar coisas que tem aqui no solo porque alguém manda lá fora? Não dá a impressão que as leis... Tá todo mundo querendo falar aqui. Tá a Mônica Caetê, tá a Yara, todo mundo quer bater papo, quer conversar, quer discutir a política. Aí, de repente, a Câmara dos Deputados manda votar em regime de urgência para calar as pessoas. A gente não começa a pensar quem serve. Essa é a visão do russo. Não estou dizendo que é a mesma coisa, mas essa é a visão do russo sobre a capital, sobre Kiev. Então não é que ele vai ocupar a Ucrânia. Na visão dele, ele derruba o regime e o povo escolhe outro líder lá. Que era o que eles estavam fazendo lá atrás. Até que veio a tal da ucranização. Olha, pessoal, tem muita coisa no meio disso. Vai ter gente muito apaixonada. Não, não é isso. Aquelas pessoas que estavam lá na Maidan, era legítimo fazer aquilo. Tiraram lá o parlamento. Esses movimentos, desculpa, não foram espontâneos. Teve muita coordenação. Tem muita gente que vai, e não é que a pessoa tinha má intenção com o seu próprio país, mas ela nem sabe que está sendo manipulada. Manipulação, pessoal, é uma arma de guerra, é fortíssima. A desinformação e a manipulação da informação é uma arma de guerra. O Brasil passa longe de dominar esse ciclo. O Brasil passa tão longe que nem você explicitando isso dentro do Estado, como funciona, e como nós entregamos as informações dos brasileiros para plataformas estrangeiras, nem a gente propondo isso, dizendo... Vou falar algo que eu nunca falei, eu dizendo, eu dou para vocês. Está aqui, olha, só tomem providências. No final, vai todo mundo para uma rede estrangeira. Ninguém vai acordar, ainda vai celebrar. Mas isso é voto vencido. Continuo na minha. Tecnologia está disponível. Informação é tudo. Hoje, não que não vá haver disparo, mas hoje o que foi feito pelo Putin foi simplesmente uma manipulação midiática. Ele usou as mesmas armas que o Ocidente usa contra ele para obter os objetivos nacionais. Tá? Mas vamos lá. Bom, esse é um ponto aqui. Eu misturei um pouco as pautas, mas vou me manter aqui no... Putin dispara, então vocês querem a descomunização? Aí foi outra questão, né? Ele usou, disse, olha, já que vocês estão indo para a Europa para descomunizar, eu mesmo vou descomunizar vocês. A gente vai tirar aqui, já que foi o Lenin, né, na visão dele, que criou a Ucrânia. Não é verdade, tem uma questão histórica, né? Tem uma questão histórica, ele usou um fato, de novo, uma meia-verdade misturando com a verdade para alcançar o objetivo dele. Eu vou falar algumas coisas no final aqui sobre a visão, né, e a minha opinião sobre o que está acontecendo. E não é visão de garoto, visão de quem está muito... É a minha visão histórica sobre isso aqui. Vamos, né? Sempre foi essa. Rússia cercou a Ucrânia por 3 lados. Veja como a invasão pode acontecer. Bom, aqui eu já tinha trazido esse material. Eu pedi para reeditarem lá, que é aquele mapa que a gente estava usando agora há pouco. Deixa eu trazer o mapa, inclusive, de volta. Aqui, ó. Ampliado. Tá? Por que nós dissemos desde o início, desde o ano passado, nós dissemos que haveria invasão? Porque você tem aqui, do lado mais clarinho, isso tudo é Rússia, tá? Em volta da Ucrânia. Com exceção aqui na região norte, que você tem a parte da Belarus, que é a Bielorrússia. Tá? O pessoal que está ajudando aí no Superchat e tudo mais, a dona Camila Patriota está anotando tudo. Eu vou procurar responder todo mundo. Eu só não quero perder o raciocínio, mas pode fazer as perguntas aí, fica tranquilo. Tá? A dona Camila está anotando ali, eu vou atrás. Mas cada pontinho desse vermelho são bases hoje ocupadas. São bases. Fora, por toda a linha de faixa de fronteira, o que existe. Aí é óbvio, você tem, né, os diálogos, né, e as mobilizações. Eu queria deixar um detalhe também aqui sobre, por exemplo, esse mapa. Eu trouxe essa informação ontem, eu disse que eu ia aprofundar mais sobre a questão de movimentação de tropas e as datas. Porque se você observar o mapa que foi apresentado mais recente e os vídeos que foram gravados hoje, isso aqui tudo é branco.
igual como era aqui em janeiro. Essas imagens são de outro período, entendeu? E o pessoal apresentando um erro, dava até para terem dado uma melhorada ali no Photoshop, né? Isso, ontem eu conversei aqui. Aqui, teoricamente, aqui está um pouco pequeno. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho. Não ajudou muito, não, né? Deixa eu ver aqui. Aqui melhorou um pouco. Aqui, teoricamente, né, seria a comprovação da não desmobilização das tropas. Só, na verdade, provavelmente esse mapa reflete um outro período. Sabe lá, alguém guardou essa foto lá no arquivo e sacou a mão agora. Ontem eu conversei sobre isso. Porque é exatamente esse tipo de imagens que o pessoal usa para desinformar. Mas vamos lá. Vamos ler aqui. A Rússia reuniu mais de 100 mil soldados, tem mais de 150 mil, perto da fronteira com a Ucrânia nas últimas semanas. Segundo a estimativa dos Estados Unidos, levantando temores, né, de oficiais de inteligência, o Ocidente e ucranianos de que uma invasão poderia ser iminente. Né? Nunca deixou de ser. Ela era uma barreira, poderia ser que o Ocidente cedesse ali junto com a Ucrânia. Não fizeram e levou o plano adiante. Tá? E nós tomamos como base desde o princípio isso, porque toda essa região aqui, não sei se você está acompanhando no mouse, fronteiriça entre a Ucrânia e a Rússia, é uma região que não tinha essas bases, as bases são provisórias, com frio abaixo de zero, com pouca infraestrutura e com uma cadeia logística para, segundo ali, vamos dizer, as imagens e até algumas opiniões de especialistas estrangeiros, para 6 meses a 1 ano de suprimentos. Se falava, inclusive, na implantação de hospitais de campanha de grande escala, e aí tem uma história controversa sobre a questão de armazenamento, né, de sangue para transfusão, o que demonstra que não era só um exercício. Então, são uma série de critérios. Então, quando eu cheguei aqui e afirmei isso, eu disse, pessoal, as mobilizações não são de exercícios, as mobilizações são de ato contínuo e talvez de um conflito de atrito. É o que vai se desenvolver agora. Vou repetir o que eu sempre falei aqui ao longo do ano. A minha única dúvida está aqui, porque essa situação aqui, eu não sei o tamanho da pistola do Putin agora, falando em termos... Porque eu acreditava, o que interessa para o Putin é avançar, de verdade, é avançar aqui, ó, até esse recorte aqui, onde eu estou fazendo com vocês. Até isso aqui. Deixa praticamente um total de 30% a 40% do território ucraniano. Né? Tomar toda essa região aqui, aí só se a coisa está muito mais avançada do que a gente imagina. Porque ele avançando até esse território, ele resolve o problema de terras agricultáveis e toda a parte do agronegócio da Ucrânia, em benefício da Rússia, né? E também ele resolve boa parte da questão das plantas industriais para o setor de defesa. Aqui, tudo aqui, desde fábrica de avião, foguete, está tudo nessa região. Né? E ele evita que isso caia, inclusive, nas mãos do Ocidente. Agora, eu acredito que se ele fizer isso, ele vai esperar que resposta. Se a resposta for sanções, eu acredito, só sanções, eu acredito que ele fique por aqui. Ele só avança aqui em cima se ele quiser neutralizar o Ocidente para que o Ocidente não continue enviando armas, né? Ele invadiria, desmobilizaria todo o equipamento militar que foi fornecido pela OTAN nos últimos 20, 25 anos, inclusive ia ter acesso a uma série de equipamentos e tecnologias que eles não têm. Ele faria um processo inverso. Derrubaria o governo, chamaria eleições e liberaria para o povo isso. Claro, depois de um tempo. Porque enquanto ele tiver com toda essa região, aí ele tem um pepino na mão para administrar. A outra questão mais dramática é uma avaliação que eu não vou fazer agora, mas seria espelhado do que aconteceu com a década de 40. Isso aqui é só um primeiro passo. Você ocupa, o pessoal não, né, tem que ter muito cuidado, fazer essa avaliação, mas ocupa aqui, obtém aqui, eu vou usar uma expressão aqui, quem é da área de estratégica vai entender.
ele precisa desse espaço vital aqui, que é esses 30%, 40%, olha o paralelo. Né? Nem todo mundo vai entender, eu sei. E reforça, integra, e aí, meu amigo, depois você tem Polônia, enfim. Não estou dizendo que está nos planos, por isso que eu digo, eu nem vou fazer essa análise. Essa análise eu já tenho ela pronta. Não estou acusando de nada, mas há muita semelhança. Tá? E outra coisa, quem entra nesse jogo, eu acho que não entra para perder. E eu acredito que o Putin escolheu o melhor momento. Qual é o melhor momento? Esse aqui, ó. Esse é o melhor momento. Entendeu? Esse é o melhor momento. Entendeu? Então, assim, eu tô falando de estratégia, tá, pessoal? Sem paixão, não tô dizendo que um é outro. Estratégia militar vale para todo mundo. Quando você tá na guerra, pessoal, desculpa, não tem a moral. Ela é até controlada, mas a sobrevivência, a história só é contada por quem vence. Quem vence não explica os horrores que fez para vencer, tá?